Então, esta é a primeira vez que você vê o Sul global ter tanto à disposição quanto a capacidade de ficar fora da Guerra Civil Ocidental 2.0, que é a guerra da Ucrânia. Não importa o quanto os russos digam, aliás, não somos mais o Ocidente, é parte da Guerra Civil Ocidental. E o não-Ocidente diria, bem, você sabe, desculpe, isso não é da nossa conta. Ao mesmo tempo, eles tentam pressionar por soluções pacíficas possíveis. Muito obrigado por esta grande conferência. É um prazer estar aqui nessa cidade muito encantadora e bonita de Kyoto, na minha primeira visita. Aprendi muito com todos vocês, os palestrantes e os painéis, nos últimos 2 dias. Hoje estou apresentando a posição chinesa sobre a chamada neutralidade principista, que tem sido controversa na esfera anglo-saxônica, a propósito. Deixe-me começar com uma definição rápida do que a neutralidade principista realmente significa para os chineses. É diferente da típica neutralidade permanente de que temos falado, onde alguém simplesmente se isolaria da diversidade ou complexidade do mundo real. Não importa o que esteja acontecendo, serei eu mesmo. Mas a versão chinesa de neutralidade é que a China tem seu próprio pensamento sobre o que é certo e errado e também tenta trabalhar para promover o fim da violência. Por exemplo, a China acredita fortemente que o princípio da ONU de integridade territorial e soberania deve ser preservado a qualquer custo, e isso é do interesse da Ucrânia. A China nunca, jamais recuou desse ponto. A China não reconheceu a anexação da Crimeia, e nem mesmo os 3, você sabe, aqueles estados fronteiriços da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os chineses também argumentam que a causa raiz do conflito na Ucrânia pode ser rastreada até a implacável expansão para o leste da OTAN. Então isso é algo que precisa ser abordado por uma paz duradoura, não apenas para os russos, os europeus e os chineses, mas para o mundo inteiro, na era das armas de destruição em massa e da inteligência artificial. Falar sobre quem vai vencer a guerra ou que a Rússia deve ser derrotada é como falar sobre quem está vencendo o terremoto na Cidade do México ou o furacão na Carolina do Sul. Não há vencedores, e particularmente a alternativa é impensável. Então, esta é a versão chinesa de neutralidade, ou neutralidade com princípios. Nós temos nossas próprias crenças ou observações sobre quem está certo e qual é a origem do problema. Então isso é algo que quero abordar. Quero falar brevemente sobre o que vejo como os 3 principais fatores ou pontos que coloquei aqui em uma única folha. A atual relação sino-russa é um fator importante para a postura neutra da China. O segundo ponto importante é situar a neutralidade chinesa no contexto da ascensão do não-Ocidente ou do Sul global. O terceiro é fornecer uma perspectiva cultural que talvez seja menos conhecida de fora. Então, deixe-me começar com meus 3 pontos e depois terminarei. Número 1, acho que há 2 setores opostos de literatura agora no estudo da neutralidade chinesa. Sectors of literature now in the study of Chinese neutrality. One is the so-called, I see the proliferation of... Uma é a chamada proliferação de uma parceria estratégica ou parceria abrangente entre os líderes chineses e russos, que é tão frequentemente mencionada. Eu mesmo estou confuso, pois ao mesmo tempo a China desenvolveu a mesma coisa com muitos outros países. Esqueci quantos parceiros estratégicos a China tem, aliás. Perdi a conta. E essa é uma noção inflada sobre relações bilaterais. Por outro lado, você tem o uso crescente e mais na moda de termos como eixo do mal. E autoritarismo, como mencionado pelo meu bom amigo professor Suter, na Universidade de Georgetown, e também pelo livro de Bobo Lowe, em 2008, The Axis of Convenience, How China and Russia are Reshaping Global Order. Então é uma proliferação de eixos para demonizar qualquer coisa que China e Rússia façam como uma ameaça ao Ocidente, a chamada escola da ameaça.
do is a threat to the West, so the threat school. So I think my approach is, despite all those inflated. Então acho que minha abordagem é que, apesar de todas essas noções infladas e altamente orientadas por valores sobre a relação China-Rússia, basicamente Moscou-Pequim tem estado em um estado normal. Um estado normal porque esta é a primeira vez desde 1989 que a relação China-Rússia tem sido estável, igual e mutuamente benéfica. Nos mais de 200 anos anteriores, desde o início do século XIX até o final da Guerra Fria, houve uma enorme intrusão da influência russa soviética na China. Primeiro na forma de colonialismo, a Rússia se juntou aos britânicos, franceses e japoneses para dividir a China e competir por sua própria influência. Isso durou até o século XX, e então foi substituído pelo idealismo bolchevique e soviético e pelo realismo brutal de Stalin. Idealism and Stalin's brutal realism. E isso foi seguido pelo que vejo como a aliança de lua de mel China-Soviética, que rapidamente se transformou em um pesadelo de hostilidade pelos próximos 30 anos, até 1989, quando os dois países normalizaram suas relações. Então este é um estado normal, quando os dois lados começam a se ver como realmente são, não necessariamente como imaginam. E este é o estado, talvez como um casamento, você sabe? As relações de gênero são muito parecidas com as relações internacionais. A relação China-Rússia passou por uma lua de mel e depois rapidamente se transformou em divórcio. Nunca experimentamos nenhum casamento, a propósito. Então agora o estado normal é como um casamento que é muito mais desafiador, difícil e sutil quando os dois lados começam a interagir um com o outro. Aqueles de vocês que são casados sabem que o casamento não é algo que se pode dar como certo. É preciso compromisso. Então isso é algo em que os dois lados começam a se envolver em uma posição relativamente igual. É um relacionamento normal. Isso é muito, muito diferente dos 200 anos anteriores, quando houve uma intrusão esmagadora unilateral na política doméstica chinesa. Outro ponto que quero abordar são as fronteiras russas. Neste caso, a fronteira Rússia-China atualmente tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Costumava ser 7.000, mas o colapso soviético deixou estados da Ásia Central. Os dois lados realmente trabalharam por 15 anos, desde o início da normalização, em 1989 até 2004, para assinar o tratado final para legalizar a linha de 4.000 quilômetros. Final treaty to legalize the 4,000 kilometer line. And the SCO, Shanghai Cooperation Organization, e a SCO, Organização de Cooperação de Xangai, é um veículo para que os dois lados interajam entre si, trabalhando junto aos estados da Ásia Central para criar uma espécie de zona de amortecimento, uma fronteira estável e inspecioná-la em uma nova base. Então começou de forma muito dolorosa e lenta, e finalmente em 2004, isso foi muito importante. Se você olhar para a frente ocidental, quero dizer, a fronteira ocidental da Ucrânia ou da Rússia é uma história totalmente diferente. E agora estou me perguntando, e se o Ocidente fizesse o que os chineses fizeram para trabalhar com os russos para estabilizar a fronteira, você pode ter um resultado diferente. Então, essas são duas histórias totalmente diferentes das duas fronteiras da Rússia. Não estou dizendo que a abordagem chinesa é melhor do que a do Ocidente, mas é uma abordagem diferente, e devemos examiná-la. Veja como as nações resolvem conflitos de longo prazo que duraram centenas de anos. A China realmente sofreu muito, mas não aproveitou o enfraquecimento dos russos. Talvez porque os chineses realmente acreditem no que Bismarck costumava dizer, que a Rússia não é tão forte nem tão fraca quanto parece. A Rússia tem um potencial tremendo, mas também uma tremenda capacidade de causar problemas. Mas respeite esse grande poder, não brinque com ele, porque a história anterior com a Rússia foi devastadora para os chineses, até mesmo para a minha geração. Costumávamos culpar os russos por tudo, ou os imperialistas soviéticos. Isso é um absurdo.
Após a Revolução Cultural, os chineses realmente examinaram nossos próprios problemas. Não culpamos os outros por nossos problemas. Vamos aprender com todos. É disso que se trata a abertura e reforma chinesa. Portanto, a Rússia é um elemento muito importante na percepção da China sobre o mundo exterior. Quero realmente enfatizar que mencionei o artigo de George Kennan de 1997 no New York Times, onde ele considerava a expansão da OTAN um erro fatal. Isso foi 2 anos antes da primeira onda de expansão da OTAN, em 1999. Mas o presidente Clinton convenientemente o ignorou. Talvez ele estivesse confuso por Lewinsky, não sei. Mas o resto da história nunca termina. Então deixe-me passar para o segundo ponto. Se você olhar para a história de longo prazo, quero retomar a provocativa tese de Samuel Huntington, O Choque de Civilizações, de 1994. Neste artigo, ele levantou o conceito de que toda a história, desde o fracasso ocidental até o fim da Guerra Fria, foi uma de, entre aspas, guerra civil ocidental, ocidentais matando ocidentais. Isso é, eu acho, um traço histórico abrangente, mas Huntington de alguma forma perdeu algo importante. Essa guerra ocidental nunca foi destinada a ser apenas ocidental. Ela envolveu colonização, controle e o tráfico de escravos, que é a primeira globalização. E então, em ambas as guerras mundiais, as partes não ocidentais foram forçadas a lutar e lutaram em ambos os lados. O Ocidente realmente ditou os termos, e o não-Ocidente ou Sul não teve escolha. Na Segunda Guerra Mundial, 35 milhões de chineses foram massacrados, aliás, e 27 milhões de russos, mas os chineses sofreram mais. Então, esta é a primeira vez que você vê o Sul global tendo tanto a disposição quanto a capacidade de ficar fora da Guerra Civil Ocidental 2.0, que é a guerra da Ucrânia. Não importa o quanto os russos digam, você sabe, não somos mais o Ocidente. É parte da Guerra Civil Ocidental. E o não-Ocidente diria, bem, você sabe, desculpe, não é da nossa conta. E ao mesmo tempo, eles tentam buscar uma solução mais pacífica possível. No mês passado, na Conferência Anual da ONU, houve a criação dos Amigos pela Paz por 13 países não ocidentais, incluindo Egito, Brasil, China e Turquia, tentando encontrar um terceiro caminho. A propósito, há muitas propostas em andamento, mas acho que esta é uma do Sul coletivo, e espero que este seja talvez um dos esforços que impulsionem isso. Então esse é eu acho, e a China faz parte disso. Acho que outro ponto é ver como essa neutralidade chinesa funcionaria, e isso é, eu diria, um longo caminho desde 1954, quando o movimento dos não alinhados foi lançado. China, Iugoslávia, Egito e Indonésia juntaram-se ao movimento dos não alinhados, e em 1954 a China declarou uma política externa oficialmente independente tanto do Ocidente quanto do bloco soviético. Isso foi em 1982. 40 anos depois, vemos a continuidade dessa neutralidade na guerra da Ucrânia. Não é apenas a guerra da Ucrânia, mas a China tem se mantido continuamente afastada do Oriente e do Ocidente. Então, isso está dentro do contexto da situação global. Finalmente, quero passar para o elemento cultural. Em 1997, a Câmara dos Representantes dos NENCs publicou uma resolução para comemorar os 2.500 anos desde o nascimento de Confúcio. E uma das principais ideias da Câmara, a propósito, era o passado. É incrível do ponto de vista de hoje porque a China se tornou o inimigo número 1. Muitas pessoas ainda amam os russos, a propósito. Muitos habitantes de Ohio prefeririam Putin aos democratas. Mas a China se tornou o inimigo público número 1. Mas isso é apenas, você sabe, 1997. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. E há muitos outros elementos do confucionismo que são meio que defendidos nesta resolução. Por exemplo, como um grande pensador, professor, filósofo, social, blá blá blá.
Mas isso, para mim, é algo como o Tratado de Westfália, certo? Exceto que foi 1500 anos antes do Tratado de Westfália. Não se intrometa com outros países. Então isso é algo que eu diria. So this is something that I would say. But I would be critical of this relationship because it missed the Mas eu seria crítico dessa relação porque ela atende à ideia central importante do confucionismo, que é o caminho do meio. Isso é um quadrado, certo? E eu não estico a imaginação como uma quadra de tênis ou de vôlei. A noção do caminho do meio é essencialmente traçar uma linha central, como uma quadra esportiva típica. E é isso que a língua chinesa significa, o caminho do meio, apenas o meio. A língua chinesa é gráfica, ao contrário das línguas romanizadas ou latinizadas, apenas uma imagem. E isso também significa neutralidade. E isso também significa China. Então, a partir desse senso de neutralidade, existem dois tipos diferentes de sistemas internacionais. Different type of international system. One is the Treaty of Westphalia. Um é o Tratado de Westfália, e ao longo do caminho, veja, as ideias são igualdade e soberania, e o sistema regional baseado na China é hierarquia, de acordo com David Kang, da Universidade do Sul da Califórnia, e totalmente o oposto. Mas se você olhar para o mecanismo operacional, o Tratado de Westfália não impede a guerra, exceto as guerras religiosas. Mas outras guerras continuam a ser travadas. E do Tratado de Westfália, ao longo dessas décadas, 500 entidades independentes na Europa foram reduzidas a 20. Houve um grande número de perdedores, apesar de seu princípio declarado de soberania e igualdade, certo? E tantas guerras ocidentais ou não ocidentais. Mas se você olhar para o sistema hierárquico no leste asiático, a propósito, isso não é democrático. Não é atraente para os corações de muitas pessoas na Ásia agora. Eu concordo com eles. Seu antigo sistema se foi. Many people in Asia now, I agree with them. Its old system is gone. But this system has based on a culture. Mas esse sistema é baseado em uma cultura e na noção de imparcialidade, o que significa, segundo a definição de Henry Kissinger, que a noção chinesa de relações internacionais significa imparcialidade, não igualdade, não equilíbrio de poder, mas influência cultural. O resultado do sistema regional chinês é notavelmente estável, com a ausência de guerras interestatais. Então, deixe-me terminar mostrando o último slide. E este é o relato de David Kang. Você não precisa lê-lo, finalmente. Tantas palavras nesse slide. Este é o sistema de Westfália. E há pouco ou nada de interessante, exceto os dois grupos. As tropas chinesas entraram na Coreia e no Vietnã e eventualmente se retiraram. Os chineses foram notavelmente distantes de interferir nos assuntos internos de outros países. Mais uma vez, ok, o que aconteceu? A Ásia se tornou uma zona de guerra. Então isso é uma confusão. Obrigado. So this is confusion. Thank you.